O assunto aqui com você é o que é a vida? Qual é a relação entre aquilo que podemos chamar de vida e o despertar espiritual? Qual é a relação entre o viver e a liberdade de ser? Esse é o assunto nosso aqui dentro do canal. Nós estamos trabalhando com você o fim da ilusão desta pessoa, deste eu. Nós temos sobre nós uma ideia, um conceito, uma imagem, um modelo de pensamento que nos faz viver essa assim chamada vida e particular esta vida dentro desse formato, como nós acreditamos que a vida seja, como nós acreditamos que somos dentro desse contexto. Assim sendo, nós temos essa vida própria, essa vida particular, que é essa vida do eu. Aqui eu quero explorar com você essa questão da vida. Então a pergunta é: o que é a vida? E aqui eu já não me refiro mais a esta particular vida do eu, a essa particular vida da pessoa, mas a vida. Nós temos essa ideia de existir como pessoas, tendo uma vida pessoal. Essa vida, ela consiste de ações de todos os tipos, relacionamentos de todos os tipos. Relacionamento com pessoas, relacionamento com ideias, relacionamento com objetos. Ações também de todos os tipos. Falar é uma ação, sentir é uma ação, pensar é uma ação, o fazer é uma ação, o gesticular, por exemplo, aqui é uma ação, ouvir é uma ação. Reparem que aquilo que nós chamamos de vida pessoal é a vida de alguém presente nesse movimento de relações e nesse movimento de ações. Essa vida do eu é uma vida centrada em uma identidade que é a identidade egóica. Então, aquilo que nós temos chamado de vida não pode ser a realidade da totalidade da vida. É sobre essa totalidade da vida que eu quero falar com você aqui nesse encontro. Então, quando surge a pergunta, o que é a vida? É natural que estejamos aqui nos referindo a essa totalidade da vida e não a essa particular vida do eu, que é a vida que nós conhecemos. Então, em geral, nós dizemos que estamos vivos, vivendo a vida. E o que nós queremos dizer com isso é que nós estamos num mundo de ações e relações muito particulares, muito pessoais. E isso não é a totalidade da vida. Aqui nesse canal, nós estamos trabalhando com você o fim da ilusão dessa particular vida, que é a vida do eu. A vida é algo muito maior que essa ideia, que essa crença, do que esse conceito de vida que nós temos. Pessoal vida, particular vida, ações na vida e relacionamentos na vida. Então, os nossos relacionamentos com objetos, com pessoas, com ideias, isso bem examinado, iremos perceber que é algo muito limitado. Então, aquilo que nós chamamos de vida está em conflito, está em contradição, está dentro
de um âmbito ou de um círculo de limitação. O mesmo ocorre com as nossas ações. Nossas ações, elas são egocentradas. Elas estão centradas no eu. Então, estamos sempre carregados de um peso, de medo, de contradição, de conflito. Porque uma ação que nasce desse centro particular que é o eu, é uma ação dessa natureza. Então eu quero examinar com você isso aqui. O que são essas ações? E o que são esses relacionamentos nessa assim chamada minha vida, que é a vida do eu? Observe em si mesmo e você verá isso que estamos colocando aqui. Nossas ações nesse relacionamento com objetos, nossas ações nesse relacionamento com pessoas, ou que tem por base essas ideias, são ações que nascem de um condicionamento interno, de um fundo de memória. Nós não temos um movimento de ação agora aqui livre, porque toda ação presente nasce desse fundo de memória, de lembranças, já de uma história passada, que é a história do eu, desse mim. A isso nós estamos dando o nome de vida de ação. Então nós estamos ativos no mundo, mas de uma atividade de qualidade egóica, de uma atividade de qualidade egocêntrica. Assim, não existe uma ação real, em totalidade. Então nós não sabemos o que é a vida em sua totalidade, porque estamos sempre presos nesse circuito do eu, nesse círculo do eu. Assim, nossas ações ocorrem neste formato, dentro desse ego, dessa postura pessoal de um eu, de uma entidade como nós nos vemos, uma entidade separada desses objetos nessas ações, separada dessas pessoas nessas ações. Nos separamos dessas ideias nessas ações. Assim, nossas ações centradas nesse eu são ações que estão carregadas de conflito, porque elas se sustentam nesse sentido de separação, onde existe essa ideia dessa pessoa viva, desse eu vivo, nesse contato, nessa ação. Da mesma forma, todos os relacionamentos nossos estão ocorrendo dentro da mesma situação, nesta mesma base. Nossa relação também com objetos, nossa relação também com pessoas, nossas relações com as ideias. O que é esse eu em movimento? O que é esse ego em movimento? Um movimento de passado, de memória. Então, nós estamos sempre impulsionados pela motivação do eu, pela motivação das nossas lembranças, das nossas próprias histórias, egocentradas, pessoais, particulares. Então, essa qualidade de consciência presente em nossas relações, em nossos relacionamentos, assim como em nossas ações, tem a qualidade da consciência egocentrada. Essa condição de consciência eu tenho chamado de consciência do eu. A consciência egóica. Esta autoconsciência em nós é algo muito particular, nos separando e nos distanciando desta realidade que é a vida em sua totalidade. Aqui nós nos aproximamos para investigar a natureza do eu.
e, portanto, a natureza desta ação egocêntrica e deste relacionamento particular e pessoal do ego. Uma vez que essa investigação se processe, uma vez que nós nos aproximemos disso, de verdade, uma vez que conheçamos como realizar isso, como ter essa real aproximação, nós podemos ir além do eu, além do ego. As pessoas elas se perguntam a si mesmas e perguntam para outros como ir além do sofrimento. Então, nós procuramos um analista, nós procuramos um psicólogo, nós procuramos um especialista para nos ajudar para que esse sofrimento termine. Mas não percebemos a dimensão desse sofrimento, a profundidade desse sofrimento, aonde se sustenta e qual é a base desse sofrimento. Eu me refiro a esse sofrimento existencial, dessa assim chamada minha vida. Porque notem, é só nessa minha vida e é nessa minha existência pessoal que está presente o sofrimento. Esse sofrimento psicológico, esse sofrimento emocional, ele assume expressões também físicas e é algo que permeia nossa vida, a vida do eu, a vida do ego. Então chega um momento que nós procuramos uma ajuda, porque não suportamos mais essa condição. Ou acreditamos não suportar mais essa situação do sofrimento. Mas ficamos numa periferia, numa superfície. Nós nunca vamos além dessa periferia, dessa superfície. Nós nunca adentramos mais profundamente nessa questão. Nunca investigamos ou estudamos a nós mesmos para encontrarmos a base, a raiz desta condição de sofrimento psicológico, emocional e também físico da nossa existência, desta nossa particular vida. Na verdade, nós nunca investigamos isso. Aqui nós estamos apontando para você o caminho para o despertar da consciência, para o despertar espiritual, para esta tomada da ciência da verdade do seu ser. Esse seu ser é a constatação da realidade. Isso é a resposta a essa pergunta: o que é a vida? Podemos aqui colocar isso em palavras, mas isso não irá funcionar, não irá resolver. É necessário que você adentre e saia dessa superfície e descubra em si mesmo o que estamos colocando aqui. O que estamos dizendo é que a vida em sua totalidade não é essa particular vida da pessoa como você se vê, da pessoa que você acredita ser. Então, a resposta para a pergunta o que é a vida é a mesma resposta para a pergunta o que é o despertar? Ou o que é a iluminação espiritual? Temos aqui a mesma resposta, mas ela não pode ser intelectual. Ela não pode ser uma formulação verbal, um conjunto de palavras. Ela não pode ser um conceito teórico, um conceito verbal. É necessário que você adentre a essa verdade, desta revelação sobre você, agora, aqui. Então, se torna possível o fim dessa particular vida da pessoa, essa particular vida do eu, nesse seu particular movimento de ação egocêntrica
e de relação que se baseia em imagens, um conjunto de memórias ou lembranças do passado, agora ocorrendo, agora acontecendo, nesse contato com pessoas, com objetos, com situações que surgem. Então, esse é o trabalho nosso aqui. A compreensão disso é algo fundamental para uma vida em sua totalidade, para uma vida livre. Então, conhecer a si mesmo, estudar a si mesmo, a visão de si próprio, aquilo que se passa dentro de cada um de nós. O que é esse conjunto de imagens, de memórias, de lembranças, que se apresentam agora aqui, denominando a si mesmo de eu? O que é esse conjunto que dá a si próprio esse nome, eu? Qual é a verdade sobre esse mim, sobre essa pessoa? Qual é a verdade desse eu? Que o pensamento diz que sou eu. Qual é a verdade sobre isso? O que é esse conjunto? Examinar a si mesmo, tomar ciência de si próprio, ter essa visão do autoconhecimento, é poder descartar a ilusão desse conjunto que denomina a si mesmo de eu. Então temos o final do sentido ilusório de uma pessoa, de uma identidade presente. Isso representa o fim da ilusão de uma particular vida, centrada no eu, centrada no ego. Então temos sim a resposta para a pergunta: o que é o despertar da consciência? O que é a iluminação espiritual? O que é a vida? Porque até então, aquilo que temos chamado de vida consiste em toda essa confusão psicológica, física, em nossa relação com essas pessoas mais próximas, nesses contatos que temos, tanto na ação quanto na relação com elas, assim como com os objetos, com as situações, com tudo que se mostra, com tudo que se apresenta. Assim, a verdade do autoconhecimento requer uma observação de si mesma, de si mesmo. Então você tem a oportunidade única. Então acontece aquilo que eu tenho considerado a coisa mais importante na existência, o que consiste na própria compreensão dessa totalidade da vida. Não dessa particular vida, mas dessa totalidade da vida, que é o autoconhecimento, trazendo assim o despertar da verdade sobre a meditação. A meditação é aquilo que nós temos de mais sublime, de mais extraordinário. É a chave que abre esta compreensão da totalidade da vida, do despertar da real consciência em cada um de nós. Esta real consciência não é mais esta consciência egóica, esta consciência do eu. A totalidade desta vida, nesta compreensão, em razão da real meditação, da correta meditação. Aqui no canal nós temos uma playlist sobre esta real meditação. A verdade da meditação, não de tudo que você já leu, já ouviu ou anda pesquisando sobre meditação. A correta meditação, a real meditação, é aquilo que abre a revelação desta compreensão. A compreensão de si mesmo é o fim da ilusão desse mim.
é a revelação desse despertar da real consciência, o que representa a compreensão dessa totalidade da vida. Esta meditação não é uma prática de relaxamento, uma prática de concentração, uma luta constante de expulsar os pensamentos, ou todo tipo de coisa que você já andou lendo, ouvindo ou pesquisando sobre meditação. Essa correta meditação floresce quando há esta revelação da verdade, de como o pensamento se processa dentro de você. O sentimento se processa, a emoção, a sensação, a compreensão direta, não intelectual, mas vivencial dessas reações. Cada pensamento, cada emoção, cada sensação, cada percepção, o que quer que se passe aí dentro de você, internamente e externamente, a compreensão direta disso, pelo autoconhecimento, revela algo fora desse eu. Então, aquilo que é a real meditação, a correta meditação se mostra. Assim, nós temos dois aspectos aqui sobre a meditação. O primeiro é que a real meditação só é possível quando há essa aproximação do autoconhecimento. O segundo aspecto desta real meditação é que quando há esta real meditação, porque há uma condição nova fora desta ilusão da separação, deste eu e o não eu, deste pensador e o pensamento, deste que sente e o sentimento, deste que está vivo e a vida. Quando há o fim para essa separação, o fim para essa ilusão, temos o segundo aspecto da real meditação, que é a revelação do desconhecido, daquilo que é sem nome, desta realidade que alguns chamam de Deus. Mas nós ficamos apenas no aspecto teórico e verbal dessa palavra, sem de verdade acessar isso, sem ter essa compreensão direta disso. Então, a verdade da meditação, a verdade desta real meditação, desta correta meditação, revela a totalidade da vida, o mistério, além do corpo, da mente e do mundo. Os sábios na Índia chamam de Samadhi. Samadhi é a revelação desse segundo aspecto, daquilo que aqui eu tenho chamado de vivência desta meditação, desta correta meditação. Seu ser, que é consciência, floresceu. Isso é a presença da vida em sua totalidade. Seu natural estado de ser, livre do eu, livre do ego, livre da ilusão do senso de separação. E, portanto, a revelação desta vida em sua totalidade. Esta é a presença do amor, é a presença da beleza, é a presença da verdade, é a real presença de Deus. Esse é o nosso assunto aqui com você dentro desse canal. Eu sempre concluo essas falas com essa pergunta: isso faz sentido para você? Se faz algum sentido para você, coloca aí no comentário. Sim, faz sentido. Não esquece também, deixa aí o seu like. Já deixa o seu like. Se inscreve também no canal, você que ainda não se inscreveu no canal. Às vezes você assiste os vídeos, mas esquece de se inscrever no canal. Já aproveita também e se inscreve no canal. Eu quero lembrar você, nós temos encontros online. Além desses vídeos, nós temos encontros online nos finais de semana. Nosso link aqui na descrição do vídeo, você encontra o link do WhatsApp. Então fica o convite para você conhecer os nossos encontros online. Além disso, temos encontros presenciais e também fazemos retiros, onde estamos trabalhando isso com você.
Fica aqui o convite e a gente se vê. Real meditação ou atenção plena, isso compreendido de uma forma vivencial, não teórica, não conceitual, não ideológica. A vivência real disso é você em seu natural estado,